Olá, paz do Senhor Jesus, meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia, e sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos, e nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Nós vamos falar sobre ética judaico-cristã, uma série de 11 episódios. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida. E nós, como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo. E a palavra de Deus, mais do que nunca, tem sido combatida, e alguns, até teólogos e pastores, dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo. E como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, dessa série que nós estaremos falando sobre essa ética judaico-cristã, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar as Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Quantos estão aguardando a volta do Messias? Quantos estão desejosos pela volta do Messias? Eis que o
Senhor está voltando, mas Ele primeiro está limpando a sua casa. A casa dele é a nossa vida, a habitação do Senhor. Deixe Ele limpar a sua vida, deixe Ele limpar o seu coração, deixe Ele trabalhar nas circunstâncias da sua vida. Confia, entrega, descansa. Aleluia, Ele vem em breve. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Estamos dando prosseguimento ao nosso estudo na série Ética Judaico-Cristã. Hoje nós vamos falar sobre o 5º episódio da nossa série. E nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que está na palavra de Deus, que diz: não cobiçarás. Vamos ler o texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 17. Êxodo 20, 17, consta aqui na lei de Deus esse mandamento, esse valor: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. A cobiça é o desejo de possuir o alheio, é um pecado de ingratidão, uma vez que o cobiçoso não valoriza o que tem, nem se contenta com o que tem, mas deseja ardentemente o que se não tem e nem se pode ter. O cobiçoso, em vez de deleitar naquilo que recebeu de Deus, movido pela ganância insaciável, busca ter o que pertence ao próximo. O cobiçoso pode jamais ser apanhado pela lei dos homens, mas não consegue escapar da lei de Deus. O cobiçoso pode jamais ser descoberto pelo escrutínio da lei ou julgado pelos tribunais da terra, mas não ficará impune a análise perscrutadora do tribunal de Deus. O que Deus nos livre desse terrível pecado da cobiça. Meu Deus, né? O tema é forte, mas é interessante nós olharmos para isso, porque isso está no coração do ser humano, né? Esse senso de comparação. E temos muitas vezes esse olhar, e esse olhar é um olhar perigoso, de comparar aquilo que nós temos com aquilo que o próximo tem. E o perigo de desejar ter a mesma coisa que o outro tem. Esse é um sentimento, um pecado terrível, porque é o pecado da insatisfação. E o cobiçoso, se ele não fizer uma análise do seu coração, se ele não sondar o seu coração e não pedir misericórdia de Deus sobre a sua vida, porque o cobiçoso nunca pode ser satisfeito, ele nunca
terá uma satisfação, porque ele vai estar sempre se comparando. E quando ele consegue alguma coisa, ele vai se comparar com o outro. Então isso se torna uma grande armadilha para a vida espiritual dele, que vai trazer prejuízos irreparáveis, porque o seu coração não é satisfeito, ele não tem um contentamento, e ele não sabe se alegrar em ver o seu irmão, o seu próximo possuir alguma coisa, ou ter alguma coisa. E isso é perceptível, às vezes, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação. Alguém vai contar um testemunho que conseguiu um carro, uma casa, um emprego, uma promoção. É notável e perceptível que algumas pessoas não se alegram com o irmão, não ficam felizes com a bênção que o irmão recebeu. Então, a Bíblia diz para nós chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu vi outro dia uma entrevista do Leandro Carnal, que ele falou algo muito, muito interessante, porque você se compadecer de quem tem dificuldade ou está passando por um momento de dificuldade, isso é muito fácil, né? Você se entristecer por quando alguém está passando um problema. Mas se você chegar numa roda de amigos e dizer, olha, eu estou muito abençoado, eu estou muito feliz, Deus tem me abençoado muito. Somente as pessoas que não são cobiçosas, invejosas, é que vão se alegrar com você. Essas são realmente os seus amigos, que se alegram com a sua vitória. Então, por isso, está aqui no texto, né? E nós estamos falando sobre ética, né? Sobre um comportamento, sobre valor. Então, nós precisamos sondar o nosso coração, a nossa mente, e saber se os nossos sonhos, se os nossos desejos são oriundos de algo que Deus plantou no nosso coração, se aquilo que nós almejamos, se aquilo que nós lutamos é algo que Deus nos deu como sonho, como proposta, como propósito, como meta, ou se é apenas um desejo cobiçoso de ter aquilo que o outro tem, de fazer aquilo que o outro faz, de se igualar a outras pessoas no que é tocante ao que as pessoas possuem. Então, o cobiçoso é esse tipo de pessoa que deseja possuir o alheio, né? Ele não tem propósito, ele não tem objetivos, ele não tem sonhos peculiares, coisas que são para ele, né? Mas ele se incomoda, se indigna, né? E ele fica, enquanto ele não tem o que o outro tem, ele acaba não se dando por satisfeito e feliz. E, ao contrário, quem tem sonhos e propostas e não se está se comparando, essa pessoa tem uma jornada abençoada, uma jornada feliz, porque ela sabe exatamente aquilo que Deus tem para a vida dela, né? Me recordo agora da parábola dos talentos, né? E Deus entrega 5 para um, 2 para um e 1 para um, mediante a sua capacidade, mediante um critério divino, né? Deus sabe da nossa capacidade, Deus sabe dos nossos recursos, Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe do nosso potencial, e Deus não é injusto para conosco. Então tem coisas que eu não tenho capacidade de ter, nem potencial para ter, nem capacidade de administrar. Então eu preciso me contentar. Eu não estou dizendo se contentar, de se acomodar. Uma vez o pastor Joel disse uma frase muito interessante, que ele falou assim, que ele não queria ficar aquém da vontade de Deus e nem ir além. Então Deus tem uma medida, Deus tem uma proporção, Deus tem uma porção para cada um de nós, e nós precisamos tomar cuidado. Então eu vejo muitas pessoas sucumbindo na sua fé, porque elas comparam o seu ministério com o ministério do outro. Ele compara a sua família com a família do outro.
ele compara o seu carro com o carro do outro, ele vive se comparando, né? Só que esse tipo de comparação não é um parâmetro adequado para nós. Nós devemos focar em nós, descobrir a vontade de Deus para nós e saber que Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Eu quero ler também com os irmãos, lá em Filipenses, né, o apóstolo Paulo, que é esse doutrinador da igreja, que é o apóstolo dos gentios, aquele que instrui a igreja, né? Ele é um missionário que abriu várias igrejas, plantador de igrejas, e Paulo, ele tinha também essa responsabilidade de instruir os irmãos. Então aqui em Filipenses, no capítulo 4, ele está instruindo a igreja. Ele diz assim, ele recebe uma oferta, ele agradece a oferta, mas ele diz para os irmãos assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas gostam de ler apenas o versículo 13, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Virou até um jargão no meio evangélico. Mas se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos perceber que tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso também passar por privações, eu posso também passar por necessidades, mas eu sei que existe um Deus que me fortalece, um Deus que me dá suporte necessário para eu passar por aquilo que é inerente à minha vida, à minha trajetória, à minha caminhada. Então, irmãos, o segredo para viver uma vida plena, abençoada, uma vida de contentamento, de satisfação, de gratidão. Eu vi um pastor dizendo que gratidão é a rainha das virtudes, né? Ser grato. Nós vivemos numa geração de pessoas ingratas, de pessoas insatisfeitas, de pessoas que murmuram o tempo todo, que reclamam o tempo todo, que criticam o tempo todo, porque o seu coração, a sua alma fica se comparando. E muitas vezes nós não temos coragem de olhar no espelho e falar, será que da onde vem essa insatisfação? Da onde vem esse descontentamento? Será que eu não sou alguém cobiçoso, alguém que cobiça, alguém que numa roda familiar, numa roda de amigos, fico se comparando com as pessoas e me perguntando por que eu não tenho, por que eu não consegui? São pessoas que acabam sendo extremamente infelizes, pessoas que não desfrutam da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Então, que eu e você, nós precisamos ter a consciência de que Deus não tem filhos prediletos, né? Deus não tem predileção. Deus trabalha com valores, com princípios, e que nós devemos nos submeter ao senhorio de Jesus, nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos confiou, né? A vida também é uma dádiva de Deus. Então, como é que eu faço para ser feliz? Deixar de ser cobiçoso, deixar de se comparar o tempo todo com as pessoas. E hoje nós vivemos na era da informação, e então as telenovelas, os filmes, os artistas têm a sua vida bastante exposta nos meios sociais, nas redes sociais, e muitas vezes nós ficamos nos comparando, e aí nós caímos no pecado da ingratidão, do vitimismo, né? Nos sentimos vítimas, nos sentimos desassistidos por Deus, porque nós não temos o que o outro tem. Então, por isso que é muito pertinente esse mandamento, né? Embora escrito alguns milênios atrás, mas ele é extremamente novo,
é extremamente moderno, é extremamente atual, porque a alma humana, o coração do homem, por causa do pecado, se corrompeu, e por causa da corrupção do seu coração, o homem acaba vivendo de uma forma ruim para ele mesmo, que traz prejuízos para a sua alma, traz prejuízos para o seu coração, para as suas emoções. Então, que nós possamos olhar para as Escrituras e buscar a graça de Deus, a revelação de Deus, o propósito de Deus, e ser fiel no pouco, porque sobre o muito Deus tem condições e prazer de nos abençoar. Então, uma verdade também é que quem é cobiçoso não valoriza o que tem, não se contenta com o que tem, mas deseja ardentemente o que se não tem e o que não se pode ter. Então, um dos grandes problemas também é que ele não valoriza o que tem. Ele não consegue ser grato pelo que tem. E aí cai-se também numa armadilha. Quando eu tiver, eu vou ser grato. Mas não é a posse daquilo que cobiça que vai satisfazer, porque é um problema intrínseco, é um problema de alma. Isso jamais será satisfeito por qualquer coisa dessa vida. Então, não se compare. Deus tem um plano perfeito, Deus tem um plano para a sua vida, um plano particular, um propósito particular, e o que vale muito a pena é a gente ser fiel, ser grato, cuidar muito bem daquilo que nós recebemos e não cobiçar. Podemos ter sonhos, podemos ter propósitos, podemos ter metas e alvos, mas nunca, jamais usando como parâmetro o outro, né? Nós precisamos cumprir a nossa missão nessa vida, o nosso chamado, e Deus ele tem cuidado da nossa vida. Nós não precisamos usar desse pecado da cobiça para poder alcançar os nossos propósitos, alcançar os nossos sonhos, porque esse é um caminho perigoso, um caminho que leva à morte, leva a males, né, emocionais, físicos, porque não é algo saudável para a nossa vida. Então, que possamos sondar o nosso coração, porque é um pecado muitas vezes não perceptível, né? E ouve-se pouca pregação sobre esse tema, porque é algo muito interno, é algo muito de alma, mas é um pecado também, é um pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não é eu me comparando, cobiçando, que eu vou me tornar feliz, abençoado e satisfeito, mas entendendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, entendendo o plano de Deus para a minha vida, é que eu vou ser satisfeito. Eu me lembro lá no Antigo Testamento, de um profeta chamado Balaão, que Balaque, né, oferece para ele algumas recompensas para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, e Deus repreende o profeta Balaão. Mas aí Balaque começa a aumentar a oferta e Balaão acaba sucumbindo, porque ele desejou ter aquilo, ele teve uma cobiça desenfreada, mesmo Deus não autorizando, Deus não dizendo não para ele, até a ponto de uma mula o repreender no caminho, mas ele mesmo assim, por causa da sua cobiça,
por bens materiais, por riqueza, ele acaba passando por essa vergonha de ser repreendido por uma mula. Então, meu irmão, minha irmã, o conselho que eu dou, não se compare, mas também não seja acomodado, né? Mas seja satisfeito com o que tem, trabalhe, sonhe, ore, busque a Deus, porque Deus é generoso, Deus é bom, e Deus tem algo especial para você, Deus tem algo bom para a tua vida, Deus é misericordioso, Deus tem prazer de nos abençoar. Mas nunca use a bênção de Deus na vida do outro como parâmetro para você ser abençoado. Então, ser feliz, ser satisfeito, ser contente é mais do que ter as coisas, né? É ser transformado pelo Senhor. Tem um provérbio que diz que mais vale uma casa onde tem um pão seco, mas tem paz, do que uma casa que tem muitas coisas e não tem paz. Então nós precisamos tratar da nossa alma, tratar do nosso coração e buscar a satisfação e o contentamento em Deus, na graça de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus é poderoso para nos abençoar. Amém? Eu espero ter sido claro e objetivo. Então não se compare, não cobice o que é do outro, não trabalhe, não se planeje para ter o que o outro tem, mas busque o seu caminho, busque a vontade de Deus para a sua vida e seja contente, seja grato por tudo aquilo que você recebeu de Deus, né? Talvez numa medida humana seja pouco, seja pequeno, mas Deus não nos mede assim. Deus mede pela nossa fidelidade, pela nossa alegria, pela nossa gratidão por aquilo que nós recebemos. E com certeza, o maior galardão, a maior recompensa do ser humano não está nesta vida. O apóstolo Paulo diz: se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O próprio Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde tem o problema da ferrugem, da traça, onde há uma possibilidade de você ser roubado, mas ajuntem tesouros nos céus. E ajuntar tesouro no céu é ser grato pelo que recebeu, é entender que é mordomo, é entender que Deus é generoso, é bom, e desfrutar daquilo que Deus recebeu. Muitas pessoas vivem um ciclo vicioso, sempre esperando algo para ser feliz, sempre prospectando a felicidade quando ter, né? E às vezes nós perdemos muito tempo porque o amanhã não nos pertence. Então nós devemos buscar hoje a gratidão, a felicidade, o contentamento, viver cada dia, porque a própria Bíblia diz, né? Os dias são maus, né? Então nós devemos aproveitar os nossos dias, viver com qualidade e não ficar procrastinando, prospectando ser feliz depois de adquirir algo ou de ter algo, mas sejamos contentes, e isso Jesus Cristo pode nos dar. Jesus pode nos dar alegria, como ele disse para aquela mulher: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o contentamento está em conhecer a Jesus, o contentamento está em conhecer a sua palavra e crer na sua palavra e crer na bondade e na misericórdia de Deus. Quero aproveitar o momento e orar pela sua vida, e você possa fazer uma checagem no seu coração e não se comparar, e buscar o contentamento e a satisfação em Deus, porque Deus é generoso. Oremos. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra e nós não devemos nos comparar, nós não devemos cobiçar aquilo que não é nosso, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem um plano para a nossa vida, o Senhor sabe o que é melhor para nós, e o Senhor não nos deixará órfãos,
mas o Senhor estará cuidando da nossa vida, suprindo as nossas necessidades. Que tenhamos um coração satisfeito, um coração contente e saibamos ser gratos pelaquilo que temos, ó Deus amado, e que possamos ter sonhos legítimos, sonhos verdadeiros, sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, assim como o Senhor colocou sonhos no coração de José, e esses sonhos se realizaram, mas eram sonhos peculiares, sonhos exclusivos, Pai. O Senhor tem algo exclusivo, único para a nossa vida, e que possamos crer assim, Senhor, e não se comparar com ninguém, mas nos alegrarmos com a bênção que o irmão tem, nos alegrarmos pela prosperidade dos outros, ó Deus amado. Com certeza, procedendo assim, Senhor, nós seremos muito abençoados, viveremos uma vida com qualidade. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que, além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas, em nome de Jesus.
Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição. Que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do Teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os Teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a Tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a Tua bênção, a Tua graça sobre os Teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o Teu reino cresça, e o Teu nome seja glorificado pela vida do Teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu conheço Deus que opera maravilha. Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.